Área militar dos bombeiros. As viaturas estão lá na frente. Olha a antiguidade desse imóvel. Dá uma olhada. Olha isso. Pela construção é de 1890. Na época que construiu a ferrovia. Keep distance. Hot water. Então, água quente e mantém distância. Keep distance. Libertar, tender e tal. E não é réplica, hein, pessoal? É original. Interessante? Muito. 1.500 libras. Toneladas, ó. Galera, vamos falar um pouquinho agora sobre a cidade de Diamantina. O intuito desse vídeo aqui é mostrar, na verdade, algumas cidades do Vale de Jequitinhonha. Nós temos o Vale de Jequitinhonha, a parte alta e a parte baixa, né? A parte alta seria aqui, começo de Gouveia, Diamantina. Diamantina é uma das cidades mais populosas dessas cidades, compreendendo entre o Vale de Jequitinhonha, tá? Então é assim, uma cidade turística, hoje turística, ela já foi muito forte na mineração, principalmente o ouro, né? Na época do século XVIII, né? Muito forte, hoje mais é parte turística. E o que acontece? Ela tem cerca de mais ou menos aí 50 mil habitantes, uma cidade de altos relevos, tem uma altitude mais ou menos aí de média de 1.200 metros, então bem alto. Aqui nós estamos vendo aqui a cachoeira, que é no Parque Biribiri. Tem várias cachoeiras aí, como descrito, Sentinela, Pontinhos, a dos Cristais, maravilhosa. Para passeios, então, tem mais algumas outras cachoeiras, mas para passeio não tem como você achar a cachoeira mais bonita do que elas. Realmente são lindas, espetaculares. Você anda aí 10, 12, 15 quilômetros dentro da mata aí, tem uma portaria lá muito bacana para você entrar no Parque do Biribiri. E você vai lá, você vai gostar muito. Pode ter certeza disso aí. É realmente maravilhoso, tá? O bom de tudo isso aí, falando de cachoeira, olha que ponte bonita aí. Falando de cachoeira, o que acontece? O acesso a elas não é tão difícil. Porque você estando no centro de Diamantina, você pega o carro, você vai andar aí poucos quilômetros, pouquíssimos mesmo, uns 3 quilômetros, sei lá, 5 quilômetros no máximo. Você vai entrar num lugar que chama Parque do Biribiri. Biribiri. Esse parque, ele fica mais ou menos a 15 quilômetros dessas cachoeiras, que é a Sentinela, as Cristais, Cachoeira da Toca, né? Tem Cachoeira do Herculano, que eu não fui. A Cachoeira Fumacinha também não fui, que é outro local. Mas assim, então você vai de carro, vai gastar de 15 a 20 quilômetros. Tá? A média de distância até a última, que é a dos Cristais lá que eu fui. Então é assim, você vai ver que as cachoeiras são uma mais bonitas do que as outras. Se você chegar lá de manhã, por exemplo, dá vontade de não ir embora. Você vê aí, ó, umas pessoas lá em cima, filmei pouco eles, mas dá pra você nadar, brincar à vontade. A água dessa daí, que é a Sentinela, por exemplo, é simplesmente cristalina. Você pode estar com 2 metros de profundidade e você enxerga o seu pé, né? Ela é totalmente cristalina. E vou te contar, parece obra de Deus, né? Obra de Deus. E você vê que tem nas rochas, ela tem algumas deformidades que você fala assim, ó, o ser humano deve ter mexido aqui, não é possível, né? E realmente aconteceu isso, porque na época do garimpo, né, os garimpos já mexeram muito nas pedras para tirar minérios. Muito forte aqui o ouro e diamante, né, nessa região. E a economia, na verdade, em 1818, por aí, era movido a ouro, né? Ouro e diamante o tempo todo. Então, logicamente que ia mexer com a vegetação, inclusive, mexeu com alguns cursos de rios, né? Ele deu uma mexidinha aí. Teve algumas alterações. Isso pelo menos está na história, né?
Pode ver aí que alguns lugares parece que é cavado, literalmente cavados. Dá pra entender que mexeram em alguma coisa, né? E legal. Ah, tem uma parte falando parte de cachoeira. Olha que coisa linda. É maravilhosa, né? Realmente é um espetáculo à parte. Olha que bonito. A imagem de drone fica muito bacana, né? Olha isso. É dos cristais. A vegetação é típica, né? Ó. Típica, né? Cerrado. E é diferente, né? Ó. Bem diferente. Então tem outras cachoeiras também, que é um pouquinho fora desse lugar aí, de Biribiri. Você vai gastar 5 km de distância. Então é muito rápido, né? A estrada não é ruim. Tem lugares que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Um sobe e desce um pouco mais avantajado, vamos dizer assim. Mas trechos muito pequeno mesmo. É super tranquilo para ir de carro. Eu fui com a combinha, tá? Minha Kombi Home aí. Vocês viram nas imagens. E agora chegando aqui na cidade de... essa cidade aqui, eu vou contar para vocês. Essa aqui é um caso à parte, né? Chapada do Norte. Eu saí de lá de Diamantina, rodei vários quilômetros pela BR 267 ou 367? Acho que é 267. E o que acontece? Se desce parece um paredão que você desce na cidade e chega num buraco. O buraco é essa daqui, ó. Chapada do Norte. Olha a minha combinha lá ao fundo lá. Chega nessa cidade aí, para minha surpresa, bem pequena mesmo, bem pequena. Se eu fosse chutar aí, 1.000 pessoas no máximo nessa cidade. Não tem muitos atrativos, eu perguntei lá, não tinha muita coisa, não tem muita coisa a fazer. Mas é bonita, pessoal. Bem pequenininha e bem pintada. A igreja, até filmei lá dentro, a igreja é bem aquelas barrocas mesmo, coisas antigas. Inclusive tinha um ornamento dentro da igreja, da matriz, que parece que é de 1600 e pouco, que veio, acho, me falaram de onde veio lá. É bem antigo, é tipo um manto lá, é muito antigo mesmo. E eu fiquei mais ainda curioso, né, para perguntar algumas coisas. Então vocês aí, ó, tô subindo o drone cada vez um pouco mais alto, para vocês verem o tamanho dessa cidade. Olha aí, não é nada mais do que isso aí, ó. É isso aí mesmo que vocês estão vendo. Ó. E aqui já estou em Jequitinhonha. Estou aqui no centro de Jequitinhonha. E aqui tem um caso interessante que eu vou passar para vocês, que eu já vi nesse lugar aqui outras vezes, né? No caso de Jequitinhonha. Eu estou filmando bem minha Kombi, mostrando bem minha Kombi para vocês, ó. 2 placas solares em cima. Tem um deck que dá para sentar, tomar uma cervejinha, uma água, o que você achar melhor ali, tá? A combinha, acho que tá bonita, né? Vocês podem comentar aí. Tem um todo, lá direito ali é um todo, tá? Não é apresentação da Kombi, né? Mas já estou apresentando aqui, que já fiz isso em vídeos anteriores. Ao fundo lá vocês estão vendo, ó, aquele verde ali. Bastante verde, né? Uma grama, um mato, que seja isso aí. Galera, isso aí era só areia branca há muitos anos atrás. Só areia branca. E aí mexeram, segundo a população que é leiga, fala que é depois que montaram a barragem que fica na região de Itaubim. Inclusive aqui nesse rio que você está vendo aí, ó. O rio aparentemente muito calmo, né, ó. Essa área aqui tem muita área que dá pra você nadar. Não puxa, não tem correnteza, não tem nada. Mas da metade do rio pra lá que vocês estão vendo aí, ó. Olha o volume da água, olha a direção da água, olha os trejeitos da água. Você está percebendo que tem correnteza. Essa correnteza é muito forte. E as pessoas dizem que já morreu muita gente afogada aqui por abusar. Achar que não é uma correnteza tão grande, vai nessa correnteza e não consegue voltar mais. Então por quê? Às vezes o rio é muito profundo, então a correnteza está muito forte, você não percebe muito, não parece, né? Porque não tem ondulação e tal. E aí onde você se engana e você cai do cavalo. Aqui, ó, já estou eu ao fundo lá, eu estou vindo do fundo para a beirada, né? Tudo que você está vendo de verde ali, ó, tudo isso aí eu já vi um dia. Areia branca. Olha perto de onde eu estou, o banco de areia. Tá vendo, ó? Aqui tem meio metro de profundidade, no máximo aí na beirada. Isso aí, pessoal, tudo era areia branquinha, branquinha, branquinha. Era como se fosse, se você estivesse
água do mar, sabe? E a quantidade de água diminuiu, foi diminuindo a areia, foi coletando areia para fazer outras coisas da prefeitura, e aí ficou dessa forma aí, ó. Mudou tudo a qualidade do rio. Saindo daí, eu fui um pouco para frente. Queria mostrar, na verdade, mostrar mais a cidade para vocês com a Kombi mostrando de cima. Meu drone mostrando a Kombi e mostrando também a cidade. Não consegui fazer isso, então vai ficar meio termo para vocês. Mas vocês já conseguem enxergar alguma coisa a respeito da cidade vista de cima, né? A minha Kombi tá parada lá na frente. Deixei o drone aqui em cima. E ali, ó, é a avenida principal. Sobe e desce do lado direito, onde ela estava ali. Tem dois supermercados grandes, médios, né? Para a dimensão da cidade é grande. Dois mercados grandes à direita. Essa direção que os carros estão subindo vai sair lá na BR-367. É a mesma que passa em Araçuaí, Itaubim. Corta a BR-116, né? Transversalmente. E vai sentido Araçuaí. Araçuaí não, minto. Almenara, sentido Porto Seguro, tá bom? Ela passa lá em cima lá. Não dá mais que 1,5 km, mais ou menos, tá lá em cima, para você chegar na BR, na rodovia principal aí. Ela cruza a cidade e vai-se embora aí, sentido a Bahia. Eu já fiz esse trajeto uma vez, há 30 anos atrás, para vocês terem ideia. Eu chutando 30 anos atrás, né? Acho que não é isso tudo não. Aqui tá a Kombinha, olha as ruas, quero que vocês olhem as ruas e olhem também algumas casinhas, o perfil das casas. Aqui, ó, é um asfalto na parte de baixo, na parte de cima aqui da esquerda, fizeram um recapeamento aí, ó, uma casquinha, bem casquinha mesmo, como se fosse um asfalto, mas vocês podem ver que estão os descascados. Esse descascado aí, pessoal, é pedra. Esse bairro aí, parece que é o bairro Santo Antônio, ele é totalmente, como se fosse uma pedra gigantesca, e para não ficar tudo meio... não ficar uniforme, meter essa casca de concreto. Já fui muitas vezes aí no passado com as pedras, sem essa casca de asfalto. E aí, ó, é tudo asfalto, a capinha que vai por cima e embaixo é tudo pedra, 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 pedra. Não bastante, eu tô circundando aí, ó, uma igrejinha bem pequenininha, tá? Do lado aí é a igrejinha. Eu tô descendo. E pra minha surpresa, o carro começou a falhar aí, ó. Aí. Esse piso que vocês estão vendo aí, ó, é um cascalho, umas pedras, né? E o piso era tudo assim aí. E fora a ondulação que tem, que era grande, né? Aí me dá uma melhorada, mas o motor do meu carro, que é o fator principal que eu tô falando pra vocês aqui, já começou a pipocar. Começou a falhar. E olha que eu tinha informações, mas muito privilegiadas, de vários mecânicos bons, né? Inclusive da retífica, que eu levei o carro para fazer alguma coisa retífica, que esse motor tava zero. E nessa atual conjuntura aí eu já tinha rodado com ele uns, vamos chutar aí 2.000 quilômetros. E nesse momento aí começou a falhar. E já estava sumindo o óleo, né? O óleo estava evaporando. E falaram, pode ser uma coisinha bem simples, não deixando faltar óleo, tudo bem. Não cai mais nessa, viu, pessoal? Seu carro começou a falhar, começou a sumir óleo, esquece, pode fazer o motor. Pode fazer. Ou fazer o que tem que fazer. Manda abrir o motor. Ah, não vou gastar. Pode gastar, eu tô falando pra vocês. Não gastei, me arrependi. Então antes de você gastar, antes de não ficar na mão. E eu tive sorte aí. Tive muita sorte, eu vou falar isso depois em outro vídeo. O motor deu pau e consegui ter muita sorte de uma semana e pouco ficar pronto. Mas é a exceção. Ó, a Kombi parou aí porque ela tava sem força. Não tinha força para subir, ó. Olha aí, ó. Tentei subir de novo. Acelerei. Perdeu força, perdeu aceleração. Aí eu dei uma rezinha. Qual que eu imaginei? Vou dar uma rezinha. Tentando pegar um pouquinho o morro ali, um pouquinho mais tranquilo, mais sem ser muito íngreme, né? Pegar uns embalos para poder subir. A aceleração dela não segurava. Não perdeu. Ó, vou tentar subir de novo, ó. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Vou tentar subir. Ó, não deu. Aí quando eu vi que tinham descendo um carro, aí não tinha outra opção. Tinha que descer ou descer, né? Aí eu comecei a descer de ré um pouquinho, porque o carro não subiu. Aí, virando um pouquinho a página, eu fiz questão de
e nessa área aí, ó, que dá cerca de 20 quilômetros do centro da cidade de Jequitinhonha. É uma cidade que só tem pequenos moradores, fazenda, tem algumas criações de gado, tá? Tem alguns lá criadores que tem até 30 cabeças de gado, né? Cabeça de... ou res, né, que eles falam lá. E um ou outro lá cria uns 3, 4 cavalos. As pessoas geralmente moram bem aqui distante umas das outras, tipo assim, 300, 400, 500 metros umas das outras. Moram num sítio, que chama sítio ou fazenda que seja, bem longe mesmo do outro. E não tem muito recurso, pessoal. Tudo que eles fazem aqui, tudo que eles precisarem, tem que ir na cidade, que é uns 20 km de distância. Então tudo é caro para eles. Quando o cara não tem animal para poder ir até o centro, pior fica, né? Aqui, ó, é uma área de mata mais nativa mesmo. Pode ver a esquerda aí, ó, e tem a direita. É bem fechado, tá? Não transita pessoas praticamente aí. O rio aqui, ó, é mais limpo, mas tava com água suja, logicamente, porque a barragem que trouxe essa água suja. E aqui, ó, chama Fazenda Vista Alegre. É como se vocês, para vocês entenderem, eles têm povoado como se fosse um bairro, sabe? Cria 20 pessoas, 50 pessoas e cria um povoado, né? Esse povoado, nesse caso aí, ó, chama Fazenda Vista Alegre no mapa, mas é um povoado. Mora aqui distante um dos outros e às vezes tem um bairro ou povoado que eles chamam aí de 20, 30, 50 pessoas, tá? Até 100 pessoas às vezes encontram. Porque tem famílias lá que tem 10 pessoas na família só. É filho, neto, bisneto, tudo morando junto, né? Numa mesma casa. É muito comum isso aí, vocês verem nessa região aí. Então aqui, ó, pequenas ilhas e tal. Bem bacana. Aqui pertence ainda a Jequitinhonha. Esse lugar aí seria, para você olhar no mapa e se situar, seria entre a cidade de Jequitinhonha e o centro e Itaobim, tá? Estaria mais ou menos no meio aí. Sendo que Jequitinhonha até Itaobim tem cerca de 72 quilômetros. Então aí estaria com 20 quilômetros, praticamente na metade. Então vocês comentem aí, ó, no vídeo o que vocês acham, o que vocês acharam. Fiz um vídeo um pouquinho diferente, né? Mais filmagem aéreas, isso, aquilo. Bastante fotos, né? Da cidade, principalmente Diamantina, das cachoeiras. Eu acho que ficou razoável, né? Então curta aí o canal aí, Águia Lima 10. Eu sou o Wilson e aí tô filmando, ó, algumas coisinhas pra vocês. Olha esse telhado dessa casa. Telhado bem antigo, aquelas telhas muito antigas, aquelas telhas tipo francesa. Não sei se vocês conhecem, é tipo francesa. Aquela caixa embaixo, a caixa chama cisterna, tá vendo aqui embaixo? Chama cisterna, ó. Tá no meio do vídeo aí, parte central do vídeo. Esse aí foi na época do governo, uns 15 anos atrás. Governo federal, não sei se doou ou se vendeu, não lembro, não me recordo. Para as pessoas mais carentes, né? E ela cabe aí cerca de, acho que não sei se é 10 mil litros d'água, 20 mil litros, alguma coisa assim. É bastante água mesmo. Então, eles aproveitaram a época da chuva para poder encher. Porque aí é um lugar muito seco, né? Agora tá verde, ó, porque choveu bastante. Então fica bem verdinho, mas depois começa a secar. E a seca aí é grande, hein, pessoal? Agora aqui eu já voltei mais pro centro da cidade de Jequitinhonha. Aqui é uma ponte que tem uns canos bem grossos aí, bem largos, né? Uns canos que devem levar água e fiação, mas é água, acredito eu, de um lado pro outro. O lado terrestre e o lado do centro da cidade, que é como se fosse um bairro afastado da cidade, né? Mais ou menos aí 1 quilômetro, tá? Mais sítios, vai? Tem mais sítios, né? Do lado, onde eu estou saindo. E eu estou indo para, ou em direção à reserva biológica da Mata Escura. Mata Escura tem uma região muito grande, muito grande. Olha as brincadeiras aí, ó. Faz parte, né? Porque tem a hora que a gente tem que um pouquinho soltar um pouquinho, porque faz bem para o corpo e a mente. E então eu vou continuando. Aqui eu estou em cima do rio, sobre o rio, né? Na ponte, essa ponte de pedestre. Tem uns canos muito largos embaixo, como eu disse anteriormente. E esse olhar que você está tendo aí, ó, é sentido a barragem, tá? Não, sentido ao centro de Jequitinhonha. Ao contrário, aqui é sentido a barragem.
de onde desce a água. A profundidade do rio aqui não dá pra saber, que ninguém fala, não tem medição. Aqui nós temos indo sentido essa serra que eu mostrei para vocês, a reserva biológica da Mata Escura. Uma reserva enorme que passa pela região de Jequitinhonha todinho, vai sair lá em Almenara, que é 40, 50 km de distância, passa por lá e vai sentido a reserva e vai até a divisa com a Bahia. E quem administra essa reserva é a nível federal, então tem um CMBio. Se não falha a memória, nessa data que eu filmei aí, quem estava como um dos diretores ou responsável acho que era Marcos Frota, ator aí global da década de 90, né? 2000, não sei, que o pessoal fala bastante lá. E aí, ó, já tô entrando na reserva, ó, tá vendo? Já tô sentindo-se como se estivesse na reserva, esse pedacinho de mato que vocês estão vendo aí. E é interessante que essa reserva aí, pessoal, tem muitos animais aí silvestres e muitos deles em extinção, tá? Principalmente algumas onças e tal. Tudo é bem preservado aí, que não pode fazer nada. Eles pegam no pé mesmo. Aí eu vi na reserva que eu tava indo pra filmar aí, eu vi alguns veados, né? Não esqueci o nome do veado. É uns até grande, um pouco menor que o cavalo, com as manchas vermelhas na parte traseira, sabe? Lateral. Não me recordo aí que tipo de veado que é. Eu vi acho que umas 4 vezes eu vi os bichinhos. E aí tem onça pintada, tem também a onça parda. A parda diz que tem demais, né? Sempre estão vendo aí. E daí tem uma estrada que vai para Pedra Azul. Acho que é uns 40, 50 km de estrada de chão. Essa estrada diz que sempre estão vendo algumas onças aí, inclusive é pintada. E quem me disse foi pessoas que fazem esse trajeto, tá? Não foi de ouvir dizer, eu ouvi dizer que lá tem, não. Eles viram há pouco tempo, inclusive, viu a onça pintada no meio da estrada. Aí disse que ele fez um barulho, tava com um carro, logicamente ninguém vai a pé lá, que é muito longe. E a onça subiu a lateral do barranco, ó, queimou o chão, né? Foi embora. Mas vocês estão vendo aí, ó. Essa é a cidade de Jequitinhonha, o rio Jequitinhonha, rio que vai desaguar lá no Oceano Atlântico, passa por muitos municípios, percorre aí o Vale de Jequitinhonha todinho. Aqui é o Vale de Jequitinhonha, parte baixa, deixa bem claro, baixa. Lá em Araçuaí, a Diamantina é a parte alta, que ele nasce nas montanhas, por incrível que pareça. As montanhas, para vocês terem ideia, na região lá de Diamantina, elas chegam a algumas partes até 1.600 metros de altitude. E aqui, ó, no Vale de Jequitinhonha, parece que é 300 metros de altitude. Então, o rio vem com força de lá pra cá, né? Pega todas as fontes, cai no mesmo leito do rio e vai formando isso aí, ó. Tem água demais, né? E se não tivesse chovido muito e a água não tivesse tão barrenta assim, você vê que bonito que é. Esse buraco na ponte aí, ó, uns carros passando por dentro ali, bem perigoso, olha lá, ó. Os canos passando e tal, cria até árvore aí dentro. Então é perigoso. Quero que você fique com essas imagens aqui, ó, dessa linda imagem do rio Jequitinhonha, na cidade de Jequitinhonha. Tomara que você tenha gostado, curte o canal, comente, tá? Aperte o sininho para ser notificado quando tiver material novo, que vai ter um atrás do outro a partir desse aqui. Pode ter certeza disso, que as coisas melhoraram referente a postar vídeo aqui. Então conto com a sua presença, tá bom? Águia Lima 10, eu sou o Wilson, valeu, tchau!